Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo. Estamos aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, meu nome é Mário Sérgio Salerno. Eu tenho a honra, a satisfação de coordenar esse debate sobre ciência, tecnologia e inovação com duas pessoas muito especiais. Eu vou falar um pouco de cada uma delas, mas ambas têm uma característica comum. Elas estudam, trabalham sobre o tema e também tiveram uma experiência no Estado como, digamos assim, gestores de políticas públicas, ou policy makers, né, que se fala, não sei como traduzir isso, mas formuladores de políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, nós temos a grande possibilidade de fazer um grande debate, um debate muito, muito, muito importante. Para os internautas, vocês podem participar, fazer perguntas pelo meio iearesponde@usp.br. As perguntas chegam aqui e eu distribuo para os nossos palestrantes, seminarista parece coisa de igreja, né? Mas para os nossos expositores. É coisa de igreja, mas não é só coisa de igreja, mas enfim. Tá? Que eu já logo vou dizer quem são. Fernanda Denegre, que tem experiência no MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acho que esse é o nome oficial, no MCT, que vai mudando de nome, agora não é mais MCT, mas enfim, tá? No Ministério de Ciência e Tecnologia, independente de onde ele esteja, certo? Vamos dizer assim, tá? Trabalhou com indicadores de inovação, foi diretora do IPEA, é funcionária do IPEA e tem um trabalho muito especial sobre inovação. Tem uma parte disso que tem a ver com inovação em saúde, pesquisou os institutos públicos e toda a base de infraestrutura para ciência e tecnologia no Brasil. Então, tem a possibilidade de fazer uma boa contribuição. Já veio aqui em seminários do Observatório outras vezes. E o Pacheco, que também tem uma experiência executiva no Ministério da Ciência e Tecnologia, na época era Ciência e Tecnologia, né? Era o nome, no Ministério da Ciência e Tecnologia, diretor-presidente do Conselho Técnico Econômico da FAPESP, foi reitor do ITA, mas eu não vou ficar desafiando o currículo deles dois aqui, porque senão a gente não faz a discussão. Não, todos nós perderíamos, mas eu não vou desfilar o currículo deles para abreviar. Então, eu vou passar diretamente para a Fernanda, que vai fazer a primeira intervenção. Depois eu passo para o Pacheco, que vai fazer a segunda intervenção, e aí a gente abre o debate. Nós pedimos para cada um dos apresentadores, tá, fazer suas considerações e apresentar 5 ideias, 5 propostas para o Brasil no tema em questão, que é ciência, tecnologia e inovação. Ok? Obrigado. 20 minutos, Fernanda. Tá. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Mário, Glauco. É sempre um prazer estar aqui. Eu já vou pedindo desculpas para o Pacheco, que já ouviu essa apresentação umas 3 vezes, já criticou várias, eu ainda não incorporei nenhuma, já peço desculpas por isso também. Mas, enfim, eu vou passar rápido pela parte de diagnóstico para concentrar nas propostas, que é o que o Glauco e o Mário pediram para a gente fazer, para a gente discutir mais propostas de política pública. Então, vamos lá, só para um pouco ter um framework quais os fatores principais para um país ser inovador, o que você precisa para um país ser inovador. Você precisa de gente qualificada, você precisa de infraestrutura para essa gente qualificada trabalhar e você precisa de um ambiente que favoreça, que impulsione as empresas a inovarem. Tá? E as políticas públicas, elas atuam em alguma medida em cada uma dessas coisas, em todas essas coisas simultaneamente. Eu acho que, na verdade, o bom do Brasil, o ruim do Brasil é que você tem muita coisa a fazer em cada uma dessas coisas, e o bom do Brasil é que você tem muita coisa para fazer em cada uma dessas coisas, então qualquer coisa que você faça já vai ser algum avanço. Então, vamos lá, vamos por partes. Gente qualificada.
O Brasil, como é que o Brasil está do ponto de vista de gente qualificada? E isso vai dar, na verdade, o arcabouço para depois eu chegar nas propostas que estão no final da apresentação. A gente sabe que o acesso ao ensino cresceu no Brasil, a gente aumentou anos de escolaridade das pessoas, no entanto, a qualidade não cresceu da mesma forma, ou não cresceu na mesma proporção de que o acesso à educação, inclusive a educação superior, subiu. Aqui estão as nossas notas no PISA, que são muito mais baixas do que vários outros países e não têm crescido nos últimos anos, o nosso desempenho no SAEB também não tem melhorado, e tem alguns dados que são bem críticos e que mostram como essa qualidade é importante. 75% dos adultos não sabem fazer uma média simples. Então, a gente tem problemas de qualidade sérios na formação de pessoas e que é difícil você pensar como é que uma economia vai ser mais inovadora com uma educação de baixa qualidade. A gente também forma poucos cientistas e engenheiros e pesquisadores, sob qualquer ponto de vista. Se você olhar o número de cientistas ou pesquisadores por milhão de habitantes, número de engenheiros por milhão de habitantes, ou como percentual dos formandos nas universidades, a gente forma pouca gente nas áreas de exatas, nas áreas de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pouca demanda por esses profissionais. Então, não adianta só a gente olhar do lado da oferta e começar a formar mais engenheiros e pesquisadores, porque as empresas brasileiras demandam muito pouco cientistas e pesquisadores, porque elas investem ainda muito pouco em inovação. E também porque esses profissionais, mesmo na área de pesquisa, a única alternativa de trabalho desse pessoal, e desse pessoal que vem de fora, dos novos doutores, etc., é fazer concurso para dar aula numa universidade pública. Então, a gente tem muito pouca diversidade de instituição de pesquisa no qual essas pessoas possam trabalhar. Então, não adianta só a gente olhar do lado da oferta, a gente também tem que criar condições para demandar esses profissionais no país. A nossa universidade demanda pouco, porque, enfim, por razões óbvias, e agora entrando um pouco em alguns dilemas da universidade brasileira, entrando um pouco na questão da nossa formação de cientistas e tal. A universidade brasileira ainda é muito pouco internacionalizada. Aqui está o número de estudantes que a gente manda para o exterior e o número de estudantes estrangeiros no país. O Brasil é um país pouco internacionalizado, isso se reflete também na nossa ciência, que também é ainda muito menos integrada ao resto do mundo. A gente manda e recebe menos estrangeiros do que vários países do mundo. Isso se reflete numa baixa participação nas redes internacionais de produção de conhecimento. Tá? A gente também tem instituições de pesquisa e universidades, principalmente universidades muito fechadas. Esse gráfico saiu na revista da FAPESP, mostra o percentual de pesquisadores que trabalham no mesmo lugar onde se formaram, ou em lugares até 10 quilômetros de onde se formaram, que é essa primeira bolinha aqui. Então, 45% aproximadamente dos pesquisadores, foi estudo do pessoal da UFMG, dos pesquisadores analisados pelo estudo, trabalham até no raio de 10 quilômetros de onde se formaram, que na maioria das cidades brasileiras é exatamente na mesma instituição onde se formaram. E eu fiz uma brincadeirinha também de pegar as 10 principais universidades brasileiras em termos de publicação e selecionar alguns departamentos aleatoriamente dessas universidades e pegar o currículo de todos os professores desses departamentos. Foram, acho que, quase 1000 professores, que foi meio na mão, assim, só para ter um número. Não é uma coisa estatisticamente representativa, nada disso, mas é bem próximo do que é a Universidade Brasileira, muito provavelmente. Nessa minha amostra, 67% dos professores que a gente identificou nesses departamentos, eles se formaram exatamente na mesma instituição onde eles estavam dando aula, o que mostra que é uma universidade extremamente endogâmica ainda. Eu achava que isso era só no meu departamento de economia da Unicamp, mas aí eu fui ver que de fato não é, que isso tem em tudo quanto é lugar, no meu ex-departamento de economia. Isso. Então, esse é um grande problema, porque a diversidade é bom para a ciência, etc. Você precisa ter diferentes backgrounds, diferentes pontos de vista para fazer ciência. Do ponto de vista de infraestrutura, onde é que essas pessoas, onde é que os nossos cientistas, pesquisadores vão trabalhar? Claro, em grande medida vão trabalhar nas empresas, mas os que estão trabalhando em instituições de pesquisa. Qual que é a nossa infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no Brasil?
A gente fez um trabalho lá no IPEA em 2013 que mostrava que a ideia era fazer um diagnóstico de qual que é a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica que a gente tinha no país. Então a gente entrevistou laboratórios nas universidades, instituições de pesquisa públicas e privadas para mapear um pouco como é que é essa infraestrutura. A gente fez um questionário junto com o CNPq e tal, e foi respondido por quase 1.800 laboratórios em 180 universidades e instituições de pesquisa no país. Então, foi uma amostra bem abrangente. A gente não sabe qual é o universo, mas, enfim, o trabalho foi bem abrangente. E a gente chegou à conclusão que essa infraestrutura era relativamente atualizada, porque a maior parte dos laboratórios tinha recebido investimentos nos anos anteriores, que é o que mostra aqui. Boa parte desses laboratórios tinham sido construídos ainda na década de 2000, e se você olha o volume de investimentos, boa parte deles tinha recebido investimentos nos 2 ou 3 anos anteriores ao que a gente fez a pesquisa. Então, a gente tinha uma infraestrutura relativamente atualizada, mas de pequeno porte. Então, se você vai ver os laboratórios onde se faz pesquisa no Brasil, você tem poucas grandes instituições ou grandes laboratórios como o CNPEM, como o Anel de Luz-Síncroton, ou como o Laboratório de Integração e Testes do INPE. Quer dizer, essas grandes facilities de pesquisa são raras no Brasil e são muito comuns no resto do mundo. A grande maioria dos nossos laboratórios são laboratórios pequenos. A média de pesquisadores que trabalham nesse laboratório são 4 pessoas, então, basicamente, é o professor, doutor, orientador e seus orientandos. E você não, assim, é claro que boa parte da pesquisa no mundo se faz nesses laboratórios, mas boa parte da pesquisa no mundo também, ou a pesquisa mais de fronteira, também se faz em laboratórios de grande porte, com mais escala, que é o que falta na infraestrutura de ciência e tecnologia do Brasil. Só para ter uma ideia, essas instituições, eu peguei algumas instituições que foram financiadas pela Comunidade Europeia, ainda no Framework 7, que era o que estava vigente na época que a gente fez esse trabalho, para ter uma ideia dos centros de pesquisa, que receberam financiamento de 50, 250, 500 milhões de euros, que tem mais 50, 100, 200 pesquisadores trabalhando. Quer dizer, isso é muito raro no Brasil, você ter uma plataforma de pesquisa em robótica, por exemplo, esse da Bélgica, aí, esse que é o pequeno, inclusive, mas o pequeno é menor de 20 milhões de euros, ou pesquisa em energia solar, etc. Então, você tem várias infraestruturas no mundo, facilities de pesquisa que são muito maiores do que o que da média que a gente tem no Brasil. E isso tem um pouco assim, no mundo inteiro, a pesquisa científica, a pesquisa de ponta não cabe mais só dentro da universidade. Na Alemanha é assim, você tem Max Planck, você tem Fraunhofer, você tem o Helmholtz, você tem uma série de instituições que são associações privadas sem fins lucrativas, onde boa parte da pesquisa científica é feita. Ela não é feita só dentro da universidade, como é no Brasil, que a maior parte da pesquisa científica é feita ainda dentro da universidade. Nos Estados Unidos também, você tem os laboratórios nacionais, você tem CTs públicas e privadas, então você tem uma diversidade de instituições e instituições de maior porte. Bom, em relação ao ambiente, isso em relação à infraestrutura de pesquisa. Quem faz inovação, a gente está pensando em inovação, fala muito de ciência até agora. Mas quem faz inovação é a empresa, certo? Não é a universidade que faz inovação, porque inovação é a introdução de um novo produto, um novo processo no mercado. Então, quem tem que pegar uma ideia, ou um processo, ou um produto novo e introduzir no mercado é uma empresa. E, para isso, você precisa ter um ambiente que se estimule ou que torne necessário que essa empresa inove. E esse ambiente começa por ser um ambiente competitivo. Se a empresa não tiver competição, ela não tem motivação para inovar. Então, uma economia fechada e com baixos níveis de competição, ela não estimula a inovação em lugar nenhum do mundo. E o Brasil tem uma economia muito fechada sob qualquer aspecto que a gente vai ver, seja tarifa de importação, seja fluxo comercial sobre PIB. Aí algumas pessoas vão dizer, não é fechada porque tem muito investimento estrangeiro na economia brasileira. Claro, tem muito investimento brasileira, a empresa não consegue entrar no mercado brasileiro exportando para cá, aí ela vem e investe no Brasil. Essa é a lógica. Isso não significa que a gente esteja exposto à concorrência internacional, muito pelo contrário, a gente está muito pouco exposto. E é uma economia fechada não só para fluxo de comércio, mas também para mão de obra. Aquela coisa do trânsito de cientistas entre os países que a gente tem muito pouco, a gente tem muito pouco também migração de pessoas no país. A gente se acha pessoas
abertas para estrangeiros, etc., mas a gente não é. A gente, na verdade, é bastante caipira nesse sentido. A gente recebe pouca gente, a gente manda pouca gente para poucas pessoas para fora. Então, nosso fluxo migratório também é muito pequeno em relação à população, etc. Uma outra questão do ambiente que não estimula as empresas brasileiras a inovarem é que um custo de capital muito elevado, que é, historicamente, questões macroeconômicas, etc., pública, enfim, que não cabe, não cabe nesse debate aqui, mas a gente tem um custo de capital muito elevado na economia brasileira, e esse custo de capital elevado ele ainda mais afeta mais seriamente os investimentos em inovação. Por várias razões, porque são investimentos mais arriscados, etc. e tal. E aqui tem alguma coisa que os investimentos em venture capital, como proporção do PIB em vários países. A gente também tem pouco investimento em capital de risco. Tem uma série de regulações que fazem com que tenha menos capital de risco no Brasil do que em vários outros países, que a gente poderia mudar e tentar alavancar um pouco esse mercado para tentar reduzir um pouco esse custo de capital para a inovação. E também tem um ambiente de negócios que é muito rígido e que é muito burocrático. O Doing Business, muita gente não gosta do Doing Business, mas o Doing Business é uma publicação do Banco Mundial que simplesmente diz o quão fácil ou difícil é você abrir uma empresa e fazer um negócio e começar a produzir alguma coisa no país. E aí tem vários quesitos que entram nessa avaliação. Eles não estão medindo a competitividade do país, ele está medindo simplesmente o quão fácil é você fazer negócio naquele país, ou o quão difícil. E o Brasil está muito atrás em todos os indicadores. Então, você tem lá resolução de insolvência, execução de contratos, comércio internacional, porque é uma economia muito fechada, então é muito difícil. Pagamento de impostos, você gasta muito tempo para pagar impostos no Brasil, você tem um sistema tributário muito complexo. Então, tem uma série de questões. Abrir empresa é muito demorado no país, isso é fundamental para a inovação. Quer dizer, você tem o processo muito lento de abrir a empresa, você de que os caras que saem da universidade abram uma empresa com uma nova ideia que eles desenvolveram junto com o seu orientador. Porque se ele abrir uma empresa e a empresa deu errado, ele vai levar não sei quanto tempo para fechar, ele não vai abrir outra. E assim, as ideias, você precisa de muitas ideias para uma dar certo. Então, a rapidez com que você consegue colocar essas ideias no mercado, e se ela não der certo, você abandonar e abrir uma outra e começar uma outra que faz os mercados mais dinâmicos do ponto de vista de inovação. Então, isso é também um nó no caso brasileiro que a gente precisa resolver. Bom, políticas públicas, obviamente, você tem que ter uma certa estabilidade no financiamento, que a gente não está tendo nos últimos tempos. Na verdade, historicamente, nunca teve. A criação dos fundos setoriais, que o Pacheco participou, foi justamente para tentar dar essa estabilidade. Esses valores aqui estão em valores correntes, tá? Nem tão deflacionados. Se tivesse deflacionado, a queda ia ser muito maior nos últimos anos. Aí é o orçamento do MCTIC e dos principais fundos ali, do FNDCT e do CNPq, que são os principais componentes do orçamento do Ministério. E não adianta, porque, assim, na verdade, quem financia a pesquisa no mundo é preponderantemente o Estado. É o governo federal, aqui são as fontes de financiamento das universidades norte-americanas. As pessoas falam, nos Estados Unidos as empresas investem mais em pesquisa. É verdade, investem mais em pesquisa. No entanto, o investimento que é feito dentro das universidades americanas, públicas ou privadas, na pesquisa, ele é em grande medida feito pelo setor público e pelo governo federal ou pelos governos estaduais. Então, não tem muito como fugir disso. Tem uma diferença importante em relação ao investimento público em pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, que é uma coisa que faz parte das propostas que vão entrar depois, é que, no caso brasileiro, a gente investe muito em ministérios mais horizontais, né? Todo o grosso do nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento está no Ministério da Ciência e Tecnologia e no MEC. Nos Estados Unidos, você tem muito do investimento em ciência e tecnologia feito no Ministério da Defesa, no Ministério da Saúde e no Ministério da Energia. O que significa que esse investimento em ciência que é feito por esses ministérios, ele está sendo feito sempre com um olho em resolver os problemas de defesa, de saúde e de energia dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente tem pouco no Brasil e que a gente poderia ampliar, que é o que se chama lá de mission-oriented, algumas pessoas chamam de mission-oriented R&D, que é um investimento em P&D orientado a resolver problemas do país. No nosso caso, a gente não vai ter problemas muito provavelmente na defesa, mas em uma série de outras áreas.
Feito esse diagnóstico, aí vem um pouco as propostas que basicamente são derivadas disso. Primeiro, eu venho 3 eixos: fortalecimento da base científica e das universidades, melhoria das condições institucionais e sistêmicas da inovação, que tem muito a ver com o ambiente de negócios e custo de capital, e o aprimoramento das políticas públicas. Tá? Então, no fortalecimento da base científica e das universidades, eu acho que é fundamental. Aqui tem várias coisas, de criar um programa de excelência acadêmica, com recursos adicionais no orçamento, mas, basicamente, eu acho que o que a gente tem que fazer é diversificar os modelos e as instituições de pesquisa de onde se faz pesquisa científica no país. Então, fortalecer, ter um planejamento de longo prazo, por mais que você tenha restrições fiscais agora, mas ter um planejamento de longo prazo de investimento em infraestrutura de pesquisa, em instituições de pesquisa que estejam fora das universidades, tais como o CNPEM, lá em Campinas, com várias OSs ou instituições de pesquisa lá ligadas ao MCT. A gente tem muito pouco ainda da nossa pesquisa científica nessas instituições. Se você olha historicamente para os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ali logo no pós-guerra, teve uma onda muito grande de investimento em facilities, em infraestrutura de pesquisa, que foi o que construiu a base de ciência e tecnologia daquele país naquele momento. Então, o investimento subiu de patamar por um período longo de tempo, pelo menos por uns 10 anos, de investimento muito maior na construção dessas instalações de pesquisa. Em algum momento, a gente vai ter que fazer isso no Brasil. Que olhar para as instituições de pesquisa e falar, precisamos construir outras instituições de pesquisa, sim, e vai precisar recursos para isso, precisa de investimento para isso. Só que esses investimentos têm que ser feitos com uma gestão diferente. E aí eu acho que o modelo das organizações sociais, hoje no Brasil, é o que a gente tem de melhor, mas a gente tem que aprimorar também, tem que ser um modelo de gestão que seja, como são na Alemanha ou nos Estados Unidos, essas ações privadas sem fins lucrativos. Quer dizer, são modelos que são sustentados por dinheiro público, porém são geridos de uma maneira privada mais eficiente. E privada não significa com lucro, pessoal, porque aqui no Brasil a gente fala privado, a galera levanta o cabelo, fala, vai privatizar a universidade. Não é isso, na verdade é assim, você ter modelos diferenciados no qual você tenha investimento, financiamento público, mas uma gestão um pouco menos burocratizada e um pouco mais eficiente. Eu acho que isso é central se a gente quiser fazer pesquisa e tecnologia, ciência e tecnologia de ponta em algum momento. Também tem aí uma proposta de criar fontes alternativas de receita para as universidades e instituições de pesquisa. Então, a criação de fundos de endowment acabou de ser aprovada, na verdade, acabou de sair uma medida provisória, que eu nem vi se está legal, não consegui ler ainda, mas acabou de ser editado, não está ok? Tá, enfim. De onde não se espera muita coisa. Mas é importante pensar em como criar fontes alternativas de receita para as universidades. Isso implica você criar fundos de endowment, mas implica também criar incentivos para que apareçam doadores. Porque assim, a gente já não tem uma cultura de doação para as instituições. Ok, a gente pode desenvolver isso no longo prazo e tal. Estados Unidos tem uma cultura forte dos empresários ricaços ir lá doar para as universidades. Mas tem, além de cultura, tem incentivo também, porque, na verdade, como você tem um imposto muito alto, mais de 40% do imposto sobre a herança, então o cara, já que vai deixar boa parte da herança dele para o Estado, ele deixa para o Estado, mas aonde ele quer deixar. Ele deixa para uma doação para a universidade, para fazer câncer, porque tem algum parente que morreu de câncer, ele está a fim de financiar isso, que ele quer ter o nome dele numa instituição. Isso é ótimo. É só a gente criar esses incentivos tributários para que tenha isso no Brasil. Então, tem que criar o arcabouço legal, que dê segurança jurídica para o doador, e, ao mesmo tempo, incentivo para que exista esse doador. Porque hoje, no Brasil, a gente cobra 4,5%. Se você é um cidadão cheio da grana no país e resolve doar dinheiro para a USP, primeiro que a USP não vai conseguir executar, muito provavelmente, não vai conseguir receber. Segundo, que se eu tivesse muita grana e quisesse doar para a USP, eu ainda ia pagar 4,5% de imposto nessa doação, que é a doação lá Intervivos. Então, assim, tem que criar também esses incentivos para que essas ações aconteçam. Melhoria das condições... Opa, eu acho que eu passei... eu passei um primeiro aqui, que é uma coisa muito importante, que é estimular a internacionalização e a diversidade na ciência brasileira, mas que isso também pode estar relacionado com a criação de um amplo programa de excelência, que eu acho que o próprio Pacheco tem essa proposta, na verdade.
Melhoria das condições institucionais e sistêmicas de inovação. Quer dizer, a gente precisa, a gente precisa abrir a economia brasileira. Assim, não dá mais para ficar com uma tarifa de importação alta desse jeito e achando que está tudo bem. A gente protegeu nos últimos 20 anos a indústria brasileira e a indústria brasileira só reduz a participação no PIB. Então, o pessoal tem alguma coisa errada. Não é possível que a gente olhe para trás e não fale que é assim que deu certo a nossa política industrial, a participação da indústria no PIB só cai a despeito disso tudo, significa que deve ter algum problema nessa política, senão, pelo menos, a gente não tinha piorado tanto. Então, a gente tem que promover a integração às cadeias globais de valor. É um péssimo momento para falar isso, porque o mundo todo está retrocedendo nesse aspecto, graças ao Trump, né? Mas o fato é que o fechamento da economia brasileira impede que a gente tenha acesso a mercados, mas também a bens de capital, também a tecnologias. Como é que você vai produzir tecnologia de ponta se você não sabe nem usar a tecnologia de ponta que está sendo produzida lá fora? É preciso ter uma série de medidas para reduzir o custo de capital para a inovação, que a gente já tem vários, créditos subsidiados, subvenção para a inovação, esse tipo de coisa eu acho que está na direção correta. O que falta aí, eu acho que talvez seja regulamentar ou melhorar a legislação para fundos de venture capital, ter mais incentivos tributários, fiscais, etc., para você favorecer a emergência desse mercado no Brasil. E tem uma série de comparações que eu tenho no livro de tributação sobre fundos de venture capital no Brasil versus outros países, você vê que tem uma diferenciação. Aqui a gente tributa ganhos de capital desses fundos de investimento em venture capital, em capital de risco, em novas tecnologias. Nos Estados Unidos, esses ganhos de capital não são tributados. Não é ganho de capital no investimento, eu investindo na Petrobras, tá, pessoal? Que esse tem que ser tributado, mas ganho de capital de fundos de venture capital que estão investindo em novas ideias, empresas inovadoras, esse você pode ter um tratamento diferenciado que estimule o surgimento desse mercado no país, que você não tem muito bom. E você precisa ter um programa de longo prazo de redução da burocracia e melhoria de ambiente de negócios. Esse negócio é muito anedótico, porque todo mundo fala, fica dando exemplo da burocracia, etc. e tal, e você tem pouco um plano de ação. Mas aí a proposta seria, de fato, ter uma agenda de melhoria do ambiente de negócios, botar um monte de gente para pensar o que precisa nessa agenda, por onde começa. Obviamente, começaria com uma reforma tributária, que, obviamente, todos nós sabemos que o problema, o buraco é muito mais todo mundo é a favor de reforma tributária no Brasil, até que a gente começa a botar no papel qual é a reforma tributária que a gente precisa. Porque, na verdade, você chegou numa situação que todo mundo, se tiver qualquer reforma tributária, todo mundo tem medo de se não vai ficar pior depois da reforma do que está agora. Então, existe uma resistência muito grande de todo mundo em fazer qualquer tipo de reforma tributária, que é um problema político, na verdade, muito mais de economia política do que de economia propriamente dita, que em algum momento a gente vai ter que encarar. Mas, fora isso, que é um grande nó no nosso burocracia, no nosso ambiente de negócios, você tem algumas coisas que poderiam estar numa agenda que a gente poderia pensar em como reduzir burocracia, em como facilitar a vida dos empreendedores e dos pesquisadores no país. Por fim, aprimoramento de políticas públicas, eu vou falar uma coisa só, que é justamente utilizar a CIT para a solução de problemas críticos do país. Assim, a gente não avalia nossas políticas, isso todo mundo sabe, mas a gente não avalia política nenhuma, não só as de CIT. Então, também cobrar isso de CIT é um pouco... Vamos avaliar a política industrial também, vamos avaliar todas as outras também. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer nas políticas públicas, além de avaliação, etc. e tal, que é investir mais, pensar não como é que a gente pode, como é que o Estado pode estimular a ciência e tecnologia, mas sim como é que a ciência e tecnologia pode ajudar a resolver os problemas do desenvolvimento do país. E a gente tem muitos, a gente tem saúde, a gente tem mobilidade urbana, infraestrutura, energia, crise hídrica o tempo inteiro. Quer dizer, você tem uma série de questões relevantes para o país, para os quais você pode acionar a comunidade científica e as empresas para fazerem pesquisas para resolver esses problemas. Então, você usar o investimento público em ciência e tecnologia de uma forma inteligente para criar novos produtos, novos processos ou novos conhecimentos que ajudem a resolver esses problemas, pode ser a chave para a gente conseguir ter um planejamento de longo prazo de política científica e tecnológica que a gente não tem. Nossos planos lá, a ENCT, todos esses nossos planos de ciência e tecnologia, sempre um guarda-chuva onde cada um quer se enxergar e bota lá seu penduricalho, você faz uma colcha de retalhos sem nenhum sentido estratégico. Então, talvez o que possa dar um sentido estratégico para a nossa CIT seja justamente olhar para os nossos problemas de desenvolvimento e tentar
ver de que forma usar a ciência para resolver e a tecnologia para resolver esses problemas. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernanda. Só pegando um ganchinho, terça-feira teve a reunião de avaliação e prestação de conta dos amigos da Poli, que é um fundo de endowment, é uma coisa maravilhosa que foi feita, eu tenho a honra de contribuir, eu contribuo desse tamanho, então eu vou nas reuniões e a cabeça da escola mudou um pouco por causa desse fundo, é muito interessante. Bom, só um detalhe. Pacheco. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é sempre uma grande oportunidade, acho que... Internautas, perguntas ia responde@usp.br. Ok. Bom, satisfação estar aqui, eu acho que o Instituto de Estudos Avançados faz um excelente trabalho já há um bom tempo e acho que esse conjunto de debates sobre rumos do país é bastante oportuno. A Fernanda fez uma exposição bastante ampla e acho que cobrindo vários aspectos. Eu acho que fez muito bem porque políticas de inovação, ciência e tecnologia são amplas e é difícil, às vezes, sintetizá-las. Tem múltiplas dimensões dessas políticas. Formação de recursos humanos, a parte institucional, a parte do financiamento, etc. Então, eu me beneficio da sua apresentação. Eu não tenho nenhuma grande crítica em relação ao que foi apresentado. Eu concordo com o diagnóstico, é super bom, e com as proposições. Então, eu vou partir da discussão dela sobre como focar e escolher algumas prioridades com relação ao futuro. Eu queria começar por isso, para dizer o seguinte. Na fala final da Fernanda, ela dizia o seguinte, nós vamos ter que, comparando os Estados Unidos com o Brasil, ele diz assim, o financiamento, a pesquisa nos Estados Unidos é muito focado nos departamentos, nos ministérios setoriais, energia, defesa, etc. E nesse sentido, a estrutura de laboratórios nacionais e o fomento das próprias universidades é feito fundamentalmente por isso, o que dá mais foco, na verdade, para a pesquisa, dá muito mais próximo da aplicação. Não quer dizer que o Basic Science do Departamento de Energia dos Estados Unidos é a maior agência de financiamento de física básica do mundo. Um orçamento de aproximadamente 2 bilhões de dólares para a física básica, Fermi, Los Alamos, etc., é tudo financiado por eles. E a qualidade dos gestores é absolutamente impressionante. Mas ele quer dizer o seguinte, que não quer dizer que é aplicado no sentido em que normalmente a gente se dá ao Brasil, no sentido de que é aquela última milha, de que a inovação é incremental, não. É muita pesquisa básica de qualidade, mas focada em problemas, focada em encontrar determinados drivers de problema. Eu acho que esse é um ponto de partida muito bom da apresentação dela sobre a questão setorial. Por quê? Porque talvez a questão básica do que fazer, e estamos falando sobre, na véspera de uma eleição presidencial em relação ao futuro, é que qualquer que seja a condução de política científica e tecnológica do Brasil dos próximos anos, nós vamos se deparar com uma coisa que nós não vimos nos últimos anos, que é explicar para a sociedade o que a gente quer fazer na área de ciência e tecnologia, ou seja, quais são, na linguagem dos gestores aí mais coisas, quais são os nossos entregáveis, o que a gente vai entregar em troca desse financiamento, porque o contexto de crise fiscal que a gente assiste perdurará nos próximos anos e será um período duro de ajuste da sociedade brasileira e da economia brasileira. E qualquer reforma que signifique superar, na verdade, a crise que existe hoje de financiamento, atividade de pesquisa no Brasil, vai pressupor uma capacidade nossa de explicar para a sociedade e para os outros ministérios, sobretudo para a área econômica de qualquer governo, quais são os retornos que a gente espera desses investimentos. Sejam esses retornos sobre a competitividade e a produtividade da economia brasileira, eu quero retornar a isso, sejam eles sobre a qualidade de vida, sejam eles sobre o próprio conhecimento, no sentido de que uma parte das consequências dos investimentos que a gente faz é aumentar, na verdade, a base de conhecimento, que às vezes é crítica para desafios futuros. Vamos pensar virologia, Zika e dengue. Se você não tiver
competência mínima para poder enfrentar essas coisas, você não é que de um dia para o outro que você vai fazer uma vacina ou vai encontrar uma solução. Nos próximos anos, e é um negócio que eu acho que nós não estamos acostumados, essa conexão setorial, ela que não existe no Brasil, ela se perdeu. Quando a gente criou os fundos setoriais, a gente tinha a ideia de que eles não eram apenas para arrecadar dinheiro, eram para aproximar a agenda do Ministério de assuntos setoriais relevantes, onde estavam os centros de decisão, onde estavam os centros econômicos, onde estavam, inclusive, outros recursos disponíveis. Então, essa necessidade de articular o Ministério com isso. Isso se perdeu e eu acho que isso talvez merecesse o nosso foco nessa discussão atual. Nós vamos ter, digo assim, a primeira tarefa, um complemento ao que a Fernanda falou, vai ser, na verdade, a capacidade nossa de explicar quais são os impactos esperados dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação dos próximos anos. Quais são os focos, quais são as prioridades e quais são os retornos que a gente espera. Uma questão crítica e que é pouco difundida para a política é um nexo entre inovação, produtividade e competitividade. Nós repetimos permanentemente nos últimos anos de que o principal fator de crescimento da produtividade no longo prazo é a dimensão da inovação tecnológica. Ele é o principal drive que empurra a produtividade em todas as principais economias do mundo. É evidente que no Brasil, eu acho que está claro da exposição da Fernanda, há um outro componente de curto prazo de elevação da produtividade, que é a dimensão institucional. Tirar o conjunto de impedâncias que a sociedade brasileira tem, a economia brasileira tem, que obstaculizam tudo, parcerias público-privado, mas o próprio setor privado, o próprio setor público. Então, há uma outra agenda de produtividade que não é só da inovação tecnológica, mas é evidente que, no médio prazo, a inovação. Esse nexo, na verdade, talvez seja a única interface de interlocução razoável que qualquer condução de política, ciência e tecnologia possa ter com o Ministério da Fazenda ou a área econômica do governo federal, que é onde, na verdade, se concentra as decisões mais relevantes sobre orçamento, recursos, subsídios, incentivos e assim por diante. E, na verdade, se a gente não tiver a sensibilidade de construir um raciocínio capaz de explicar quais são os retornos que a gente pode ter sobre a qualidade de vida, sobre a produtividade, sobre a competitividade, dificilmente a gente vai conseguir fazer a reforma de financiamento que é necessária. Essa vai ser uma das tarefas mais impressionantes dos próximos 2 anos, que é reformar a estrutura de financiamento e a institucionalidade do sistema de ciência e tecnologia. Ela foi bastante prejudicada nos últimos anos, e não é só o problema do nível de contingenciamento dos recursos que a gente assiste. A ossatura desse sistema, o FNDCT, os fundos, a maneira como eles estão constituídos, precisa de uma reforma significativa. Então, eu digo assim, embora não seja uma agenda, como se diz na gíria, finalística, é importante entender que essa reforma vai ser absolutamente imprescindível na dimensão financeira e na dimensão institucional. Mas eu queria fazer o desafio de indicar 5 pontos, é um desafio interessante. Eu queria, dado que tem que fazer essa reforma, tirar a reforma dos 5 pontos e tocar em 5 outros pontos que eu acho que são importantes. E aí eu queria dizer assim, a transversalidade de um assunto como ciência e tecnologia e o fato de que a pesquisa e a inovação são cruciais para praticamente todos os setores, fazem difícil você fazer eleições do que é mais prioritário. O mais prioritário é a zika ou é o saneamento básico? O mais prioritário... Se a gente começa a fazer uma relação de assuntos, tal como o meio ambiente, ciência e tecnologia transversal é tudo, é difícil não ter um componente de inovação e de pesquisa em qualquer setor da atividade econômica, em qualquer setor da atividade humana, em geral, inclusive nas ciências humanas. Então, é difícil você fazer essa seletividade, é difícil. Mas eu vou, apesar de tudo, me arriscar a dar um palpite sobre algumas coisas que são bastante evidentes. Uma, curiosamente, é a transformação digital dos governos. Aqui tem uma agenda, dada o fato de que o nosso atraso institucional é gigantesco, dado o atraso que a gente tem um Estado
grande, mas ineficiente, dizer, grande do ponto de vista só de carga tributária, não do ponto de vista grande do ponto de vista de estrutura, mas não grande do ponto de vista de ter um Estado forte, poderoso, capaz de imprimir rumos para o país. Há aqui uma reforma, uma oportunidade, na verdade, de uso de novas tecnologias digitais na área pública que é extenso, tá certo? A gente tem bons exemplos, inclusive em São Paulo, tipo poupa-tempo, essas coisas, mas eles são modestos frente ao que vem pela frente do ponto de vista de transformação digital. Uma parte grande das aplicações de inteligência artificial fazem parte da agenda de transformação digital das empresas, e isso está ocorrendo no dia a dia nosso, dizer, não é um negócio que seja uma ficção científica. Se você vai em qualquer instituição financeira, em qualquer empresa de porte médio grande no Brasil, você vai ver, na verdade, uma explosão, tanto que talvez o perfil profissional que mais haja falta hoje no Brasil é cientista de dados. Todas as empresas estão desesperadamente atrás de contratação de cientistas de dados, de gente especialista em inteligência artificial, e há inúmeras aplicações, seja da BIA, do Bradesco, seja em qualquer setor. Algumas dessas proponentes de empresas chegam, boas consultorias de empresas, né, nessa área, chegam para você que tem uma média empresa, uma grande empresa, assim, bom, qual é o departamento que você quer fechar? Você quer fechar esse andar inteiro? Eu faço um diagnóstico para você do que todos os processos que você tem, e eu assumo isso a um custo que é 10% do que você faz aqui. Hoje, na verdade, é um conjunto de transformações de aumento de produtividade com impactos, que precisa discutir com calma, sobre estrutura de emprego, mas com impactos gigantescos na produtividade das empresas, etc. Os governos não são isentos a isso. Há uma sensação, até por conta do predomínio nessa eleição, de uma visão bastante liberal na área econômica, se a gente consultar praticamente todas as candidaturas dos programas, essa predominância liberal muito forte, há uma agenda grande de mudança do Estado brasileiro, de redução de carga tributária, de redução das incumbências do Estado, de Estado mais eficiente, etc. Assim, ele pode assumir uma visão ultraliberal em alguns casos, privatiza tudo, como você vai percorrendo o espectro político, mas mesmo na outra ponta, o reconhecimento do aumento da eficiência é absolutamente universal. Então, aqui tem uma agenda em que a aplicação de tecnologias seria absolutamente impressionante. Eu acho que muito aderente, na verdade, e capaz de justificar para a sociedade de que esse é um investimento que merece ser feito e que você precisa qualificar muita gente. Aqui o gargalo vai ser gente. Tá certo? Dizer, do ponto de vista de inteligência artificial, do ponto de vista de cientista de dados, do ponto de vista dessas coisas, visivelmente as empresas brasileiras estão. Outro dia fui visitar uma empresa na área de saúde que tem na sua atividade basicamente monitorar bancos de dados e fazer avaliações para planos de saúde e outras coisas do tipo e redes de hospitais. E eles simplesmente tinham 50 vagas para contratar, não conseguiram contratar ninguém, contrataram 3 pessoas. Aí o que eles fizeram? Eles contrataram na Filipinas, terceirizaram o serviço, um pedaço na Filipinas, um pedaço na Índia, porque simplesmente não tem pessoas para fazer. A transformação digital do governo é uma coisa que está na agenda, seria alguma coisa extraordinária do ponto de vista de melhorar a eficiência e ao melhorar para o cidadão brasileiro a qualidade dos serviços públicos que a gente é capaz de entregar. E capaz de explicar para o governo, para o Ministério da Fazenda, para a sociedade, o retorno do investimento que a gente pode fazer em ciência, tecnologia e inovação. Uma segunda coisa que eu acho que é impressionante, que me impressiona muito, é a agricultura brasileira, sobre a agropecuária brasileira. E sobre isso, toda essa fronteira do que é a agricultura de precisão. Não é só a agricultura de precisão, mas eu posso sintetizar isso dizendo que a agricultura de precisão talvez seja o core disso, porque também tem uma parte componente importante de genética avançada na área agrícola, genética para mudança climática, mas a agricultura de precisão, o uso de sensores, o monitoramento de sensoriamento remoto, o uso de IoT, inclusive de dados de conectividade na área agrícola, abre uma enorme, extraordinária oportunidade de aumento mais ainda de produtividade no mundo agrícola. E aqui é o seguinte, aqui é uma parte do Brasil que funciona.
eu fui visitar essa última AgriShow em Ribeirão Preto, é impressionante, parece uma feira da Bini. Só tem painel eletrônico e um conjunto absurdo de startups do mundo, agrotech ou agtech. Há um mundo aqui que funciona, tá certo? E mais do que funciona, para quem trabalha com política de ciência e tecnologia, é preciso entender que, na verdade, é um dos poucos setores do Brasil, não é o único, em que tecnologia é uma coisa endógena. Ninguém fica discutindo que o sujeito vai inovar porque o governo quer que inove. Na verdade, eles não estão nem preocupados com o governo, eles se autofinanciam, eles vão atrás, eles precisam de soluções. Não é uma discussão que fica discutindo como fazer melhores políticas e tal. As empresas, é solvável, elas precisam de tecnologia, elas financiam de tecnologia. Veja as nacionais e as estrangeiras. Você vai da Jato, a New Holland, passando pela John Deere. É um negócio impressionante, os tratores novos, a conectividade, os sensores, como é que eles estão fazendo. E um conjunto de soluções novas financiadas por agrotech. Piracicaba virou um centro de incubação, e a USP tem um papel importante nisso, né, via Exalc, um centro de incubação de novos negócios na área agrícola que é extraordinário, e isso cresce numa... A agricultura brasileira cresceu nos últimos 30 anos, todos os anos, mesmo no meio dessa recessão enorme, ela continuou crescendo, e muitas vezes crescendo a 2 dígitos. E nós teremos a oportunidade enorme de abastecer o mundo. A estimativa da FAO é que espera que o Brasil responda por 40% do aumento da demanda mundial de alimentos para poder não ter uma crise alimentar no mundo. Então, nós temos, o mundo espera de nós uma responsabilidade de abastecer com alimentos e matérias-primas numa dimensão que é gigantesca. Há mercado, há possibilidade disso, é um mercado solvável. É aqui uma oportunidade também grande, na verdade, de investimentos maiores em ciência e tecnologia e resultados grandes. Terceira coisa que eu acho que tem que estar na agenda é o que a gente podia chamar de Brasil mais produtivo, ou na verdade, a aplicação de tecnologias digitais, chama isso de indústria 4.0, de manufatura avançada, etc., com um olhar que eu acho que repete algumas coisas que até nós fizemos bem nos últimos anos. Recentemente, esse Brasil Mais Produtivo foi um piloto tocado pelo Ministério da Indústria, pelo Senai e por algumas outras instituições, de fazer um piloto no Brasil para 3.000 empresas, não para discutir manufatura avançada no sentido do estado da arte, mas simplesmente de usar tecnologias velhas, conhecidas, de manufatura enxuta, de lean manufacturing, para empresas médias brasileiras ou pequenas, para se adaptarem para aquilo que já está em curso há 30 anos atrás, que é mudar o layout de planta, mudar a logística, fazer coisas, prepará-las para entrar no mundo da indústria 4.0. Na verdade, prepará-las para entrar numa coisa que já tem mais de 20, 30 anos. O resultado desse programa é um programa modesto do ponto de vista de recursos, é um aumento médio nessas 3.000 empresas de 53% de produtividade. Significa dizer que o nosso atraso do ponto de vista de tecnologia fabril e de gestão da planta é de tal ordem que há inúmeros ganhos a serem feitos de produtividade se a gente conseguir introduzir essas empresas, na verdade, ao uso de tecnologias já relativamente conhecidas, e não são grandes tecnologias, é mais mudança de layout, mudança de lógica da gestão, etc. E é uma forma de prepará-las para um conjunto de novos investimentos, aí sim, na digitalização da manufatura, no mundo ciberfísico, etc., que caracteriza um pouco mais do que essa indústria 4.0. É uma coisa que conecta uma coisa com a outra, dá resultado econômico, dá resultado de curto prazo do ponto de vista de produtividade. Portanto, é algo que dialoga com aquilo que eu estava falando antes, que é explicar para, sobretudo, o Ministério da Fazenda e para a área econômica, quais são as suas conexões com o mundo real e para onde você vai. Uma outra coisa que podia estar nessa agenda de prioridades seria, bom, evidentemente a área de saúde tem muita coisa a fazer. Na área de saúde há muita coisa importante, mas particularmente a arbovirose virou um assunto absolutamente prioritário na agenda. A gente tem feito coisas importantes, a própria FAPESP tem feito isso, o governo de São Paulo tem feito, a Fiocruz tem feito coisas interessantes,
nas vacinas de dengue, nas vacinas de coisa. Há muita coisa a ser feita e é um protagonismo, inclusive, do ponto de vista global, relevante, e é uma agenda que poderia ser uma agenda bastante importante para esses próximos anos. Esses exemplos são de que coisas que são possíveis nós fazermos e que são viáveis para ficar num quinto área. Toda seleção aqui é difícil. E pode ser burra, porque pode nos induzir a um viés, etc. Mas eu queria ficar numa última coisa que eu acho que é uma agenda promissora e que navega uma onda. Uma coisa interessante dos governos é que os governos, se eles nadam contra a maré, dificilmente eles têm sucesso nas suas políticas. É conveniente observar que um bom sucesso em políticas é também, na verdade, se apoiar naquilo que está acontecendo do ponto de vista factual, usar a sinergia com o setor privado e com outras instituições públicas, porque isso facilita o sucesso dessas políticas. Eu queria falar do assunto startups. Há aqui também uma coisa que precisa... tem um conjunto de ações no Brasil sobre startups. Há, inclusive... Há gente demais apoiando startups no Brasil. É um negócio impressionante. Em qualquer balcão que você vai, tem uma iniciativa de uma política pública, etc. E como ninguém quer ficar fora de um filme tão bonito como esse, todo mundo tem o seu programinha de apoio a startup. Falta coordenação, falta alguma sinergia, falta escala, principalmente. Falta, na área tributária, uma agenda melhor. Essa é uma agenda interessante, porque nós vivemos um boom nesse assunto. Se a gente, com todo o desempenho péssimo da economia brasileira dos últimos anos, se a gente olhar a evolução do número de startups, o crescimento do número de ventures, o número de aceleradoras, o que é mais impressionante não são as iniciativas públicas nessa área, é o fato de que ele está permeado de um conjunto de importantes iniciativas privadas nesse assunto, do qual o Cubo do Itaú, o Habitat do Bradesco aqui em São Paulo são a ponta, a coqueluche desse modelo, mas há um conjunto enorme do Oxigênio, do Google Campus, etc. Há um conjunto extraordinariamente grande de atores e instituições privadas atuando nesse meio. Fundos de corporate venture das grandes empresas, tá certo? Aceleradoras privadas, fundos de angel capital. Há uma profusão, a gente deve estar fazendo, depois provavelmente vocês recebam convite. Em agosto, a FAPESP com a CNI querem organizar uma imersão em São Paulo só nesse ambiente de startup. É complicadíssimo conseguir fazer uma lista do que é factível fazer, porque são tantas instituições, e tantos fundos, e tantos atores para serem visitados, que condensar isso numa semana, em alguns dias, é atualmente difícil. Então a gente provavelmente visite algumas instituições e organize mesas nessas instituições, convidando algum desses atores para coisa. Startups é um boom na economia brasileira, é uma oportunidade grande, inclusive porque startups o apoio a startups será um dos caminhos de aumentar a produtividade da grande empresa brasileira e de melhorar, na verdade, o perfil inovador da grande empresa. Porque você segrega risco, porque ela é mais rápida, porque ela consegue encontrar soluções, ela consegue ter sinergia. Então, há aqui um espaço extraordinário que navega, seja na agrotech, seja nas fintechs, etc., é um conjunto de coisas. E uma parte delas intensivas em tecnologias e uma parte delas não obrigatoriamente intensivas em tecnologia, usando, na verdade, tecnologias que tem aí para modelos de negócio e soluções novas. É sempre um risco, mas eu vocês pediram uma escolha de 5 coisas para focar. As 5 opções podem não ser as melhores. O que eu queria dizer com as 5 opções é o seguinte, é que dificilmente uma boa política de ciência e tecnologia para os próximos anos conseguirá ser exitosa se ela não trouxer, na interlocução com outras áreas de governo, uma resposta de o que a ciência e tecnologia será capaz de entregar à sociedade brasileira do ponto de vista de resultados e o que ela será capaz de entregar, sobretudo, do ponto de vista de produtividade e competitividade da economia brasileira, para poder, na verdade, até resolver de uma maneira positiva, na verdade, a crise de financiamento, que vai ser uma agenda
importante e as reformas institucionais que serão importantes para que essas políticas funcionem para os próximos anos. Então, eu acho que eu queria ficar por aqui, a gente está aberto para o debate, eu acho que com isso eu complemento um pouco do que a Fernanda falou no início. Obrigado. Ok, obrigado, Pacheco.